Sabe, tem um momento na história da igreja cristã primitiva que é absolutamente crucial. Uma única visita a uma única casa que desafiou basicamente tudo o que eles acreditavam. É uma história sobre derrubar muros que pareciam intransponíveis. E tudo gira em torno do apóstolo Pedro e de um oficial romano, um cara chamado Cornélio. O encontro desses dois literalmente mudou o curso da história. Olha, para a gente entender de verdade o peso dessa história, a gente precisa primeiro sentir o tamanho do conflito. A fonte aqui é bem clara. Existiam preconceitos, assim, seculares, sabe? Quase impossíveis de quebrar na mentalidade judaica da época. Era literalmente um abismo cultural e religioso que separava os judeus de todo mundo que não era judeu, os chamados gentios. E a ideia de cruzar esse abismo, nossa, era impensável. Tá, mas quão alto era esse muro na prática? No primeiro século, a separação era total. E não era só uma questão de preferência, não. Era uma barreira social e espiritual profunda. Para um judeu, o simples fato de pisar na casa de um gentil, e pior ainda, dividir uma refeição com ele, era chocante. Era uma quebra de costumes considerados sagrados. Então, o que exatamente significa essa palavra gentil? Bom, era basicamente o termo que os judeus usavam para se referir a qualquer um que não fizesse parte do povo deles. E olha, não era um termo neutro, não. Ele carregava um peso, a ideia de impuro. Não por maldade, mas por conta de rituais, costumes, da própria lei mosaica. Entender isso é a chave para a gente sentir a tensão dessa história toda. E é bem no meio dessa tensão toda que a história nos apresenta dois homens, um de cada lado desse muro. De um lado, temos Cornélio, um oficial romano super respeitado. Do outro, Pedro, um dos principais apóstolos. O que eles não sabiam é que ambos estavam prestes a ter uma visão divina. Uma visão que ia colocar os dois numa rota de colisão que ninguém poderia prever. Vamos dar uma olhada mais de perto em Cornélio. Ele não era um gentil qualquer. A fonte o descreve como um centurião romano, ou seja, um homem de autoridade. Mas o que é realmente fascinante nele é a sua vida espiritual. Ele era um cara devoto, generoso, que orava sem parar. Mesmo estando fora da comunidade judaica, ele buscava a Deus com uma sinceridade que, bom, preparou o terreno para algo extraordinário. E é aqui que a coisa fica incrível. Deus age nos dois lados ao mesmo tempo. Cornélio tem uma visão com uma instrução bem direta. Mande chamar Pedro. Enquanto isso, a quilômetros de distância, Pedro tem uma visão que parece não fazer sentido nenhum, super simbólica, mas com uma lição revolucionária. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Um recebe uma ordem, o outro uma nova maneira de pensar. E o objetivo? Colocar os dois cara a cara. E isso nos leva direto para o clímax da história. Pedro, ainda meio confuso com tudo, mas obediente, viaja e chega na casa de Cornélio. E é ali, diante de uma casa cheia de gentios, que a ficha finalmente cai. Ele entende o que a visão significava. Ele está prestes a pregar uma mensagem que vai simplesmente demolir os muros que definiram a vida dele inteira. A mensagem de Pedro se desenrola em 3 ideias, 3 revelações poderosíssimas. Primeiro, ele solta uma verdade universal. O amor de Deus não tem fronteiras, não é só para um povo. Daí, ele dá o próximo passo lógico. Se Deus ama todo mundo, ele também quer salvar todo mundo. A salvação não é um clube fechado, é um convite aberto. E para fechar, o ponto que conecta tudo. Cristo é o Senhor de todos. Ele é a ponte que torna essa união antes impossível uma realidade. A mensagem foi dita. As mentes ali começaram a se abrir, mas Deus estava prestes a carimbar, a confirmar essa nova realidade de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia questionar. O que acontece em seguida transforma o que era uma aceitação na cabeça em uma experiência espiritual inegável. Tenta imaginar a cena. Pedro ainda está lá falando, os gentios ouvindo com toda a atenção, os amigos judeus de Pedro observando talvez com aquela pontinha de dúvida, sabe? E então, no meio de uma frase, o céu, por assim dizer, desce e invade aquela sala. O Espírito Santo desce sobre o Cornélio e todo mundo que estava na casa. Para os companheiros judeus de Pedro, foi um choque absoluto. Eles ficaram de boca aberta. Como assim? Como era possível? Aquele mesmo dom que eles viam como a marca registrada da presença de Deus, agora sendo derramado em cima de gentios. E olha, essa confirmação não foi uma coisa quieta, interna. Foi clara, inegável. Eles os ouviram falando em outras línguas, glorificando a Deus.
Foi, na prática, um Pentecostes que podia ser visto e ouvido. Era a mesmíssima experiência que os apóstolos tiveram lá em Jerusalém. A prova era simplesmente irrefutável. A conclusão de Pedro, então, é imediata. É pura lógica. Ele faz uma pergunta retórica que acaba com qualquer debate ali na hora. Ele basicamente diz: gente, se o próprio Deus aceitou eles do mesmo jeito que aceitou a gente, quem somos nós para negar a água do batismo? A ação de Deus veio antes e validou a ação dos homens. Simples assim. Então, o que esse momento, esse verdadeiro terremoto, significou na prática? Não foi só um evento espiritual isolado. Ele criou uma realidade nova e radical para a igreja. A graça de Deus é, de fato, para todos, sem asteriscos, sem letras miúdas. E o resultado prático disso tudo? Batismo e comunhão. Os gentios foram batizados, entrando oficialmente para a comunidade da fé. E aí Pedro faz algo que, dias antes, seria impensável. Ele aceita o convite para ficar com eles. Ele come com eles, passa um tempo com eles. Aquele muro não foi só rachado, ele foi para o chão. E tudo isso nos leva à grande verdade que essa história inteira revela. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem favoritos com base em cultura, raça ou de onde a pessoa vem. A sua graça se manifestou para salvar todo mundo, sem nenhuma distinção. Essa é a grande lição que sai da casa de Cornélio. E tudo isso, claro, nos deixa com uma reflexão final. A história de Pedro e Cornélio é sobre um muro antigo que caiu, mas ela nos força a perguntar: que muros de separação, de preconceito, de exclusão, sejam eles visíveis ou invisíveis, essa narrativa nos desafia a enxergar e, quem sabe, a derrubar nos nossos próprios dias. A pergunta continua tão relevante hoje quanto era há 2000 anos.